Olá pessoal, eu sou o Ilmar Muniz e nós iniciamos aqui no canal um projeto para debater assuntos do cotidiano, assuntos políticos, assuntos jurídicos, notícias importantes, com olhar crítico e com um pouco de direito, para que a gente possa criar e formar conteúdo, para criar informações e até mesmo para que você possa ter opinião ou formar a sua opinião. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, nos dê essa força, comente os casos, comente a sua opinião, peça novos vídeos, fale sobre os vídeos que vocês querem ouvir, quais são os temas, para que a gente possa direcionar o nosso conteúdo de acordo com a nossa audiência. O primeiro caso que nós vamos falar hoje, que é o caso que mais foi requerido agora nessa semana, quando nós decidimos iniciar esse projeto, é o caso do garoto Henry, que está em evidência, que é o garoto que morreu no Rio de Janeiro. Para quem não está acompanhando esse caso, um garoto de 4 anos deu entrada no hospital e veio a falecer, e a mãe que havia levado ele ao hospital, dizendo que ele havia sofrido um acidente doméstico, teria tido uma queda, e dessa queda que acarretou a morte da criança. No entanto, os médicos verificaram que havia algo suspeito, porque a criança tinha outras lesões, então mandaram para a delegacia para que fosse feita a investigação e iniciou um procedimento criminal para investigar a morte do garoto, onde se apurou que a morte não ocorreu por acidente, e sim por diversas lesões, e que a morte não foi um acidente, e sim foi ocasionada. Então começou a se apurar quem provavelmente tinha cometido o crime, e pelo que tudo indica, na fase que nós estamos, é que o padrasto, Dr. Jairinho, que é vereador no Rio de Janeiro e médico, que tenha cometido o crime de lesão corporal contra a criança, no caso até está discutindo a tortura, e a mãe teria se omitido na obrigação legal, né, de cuidado, e também teria sido conivente com as informações fraudulentas no decorrer desse inquérito. Então os dois provavelmente irão responder e serão indiciados pelo homicídio da criança, pelo que tudo indica, no que vem sendo colocado na mídia nessas informações, tá? E aí me fizeram três grandes perguntas nesse caso, que eu acho que é extremamente relevante. A primeira pergunta que me fizeram foi o porquê que aconteceu a prisão antes da condenação. Por que já aconteceu a prisão deles? Por que eles estão presos agora? Segunda situação que me perguntaram bastante foi a selfie da mãe, que a mãe foi lá e tirou uma selfie na delegacia antes de depor, logo após a morte da criança. Vai ser prejudicial para ela no processo em algum momento? Isso é levado em consideração? E terceira situação que me perguntaram bastante foi sobre o comportamento da babá. Se o comportamento dela, tanto no depoimento na delegacia, como também na omissão dela, se ela tem algum prejuízo jurídico disso, se tem algum fato jurídico nesse ato. Então, primeira situação sobre a prisão. De fato, a prisão no Brasil, ela, em sua regra, ela só pode ocorrer no fim do processo, quando todas as provas já foram destacadas, quando todo mundo já se defendeu, quando o promotor já fez as acusações, tem a sentença condenatória, o juiz condena, não tem mais como recorrer, e aí então tem a prisão. No entanto, também é permitido no Brasil algumas espécies de prisão preventiva, né, que é a temporária, que são prisões cautelares. A prisão preventiva, a prisão temporária, o próprio flagrante. São prisões que acontecem antes da condenação, tá? Eu vou tentar ser sucinto aqui, ser mais voltado ao público em geral, tirar o juridiquês de lado, para que fique bem claro para todo mundo entender e acompanhar o raciocínio das nossas opiniões. Então, no Brasil é permitido ter as prisões cautelares, a temporária, a preventiva, o próprio flagrante. Em regra, a prisão preventiva e a temporária, ela ocorre quando, de forma genérica, para que vocês possam entender, o réu ou investigado começa a tentar influenciar na investigação. Quando o réu ou investigado começa a tentar assumir com provas, tentar coagir testemunhas, tentar fugir, são motivos suficientes para que seja requerida a sua prisão, e o juiz tem motivos para decretar uma prisão temporária ou uma prisão preventiva para que o processo continue investigando, continue a investigação e tenha a verdade real dos fatos, tá? Que é no processo penal a maior importância que se tenha a verdade real do que aconteceu. No caso em específico, no caso do menor, da criança, do Henry,
O doutor Jairinho e a Monique, mãe do menor, pelo que se expõe na mídia, estavam tentando ocultar provas, tentando se desfazer do celular, tentando apagar mensagens que estavam no celular, para que a polícia não tivesse essas informações e não tivesse como apurar fatos que ali estavam. Só isso por si só já é bastante para que o juiz possa decretar uma prisão temporária preventiva, porque quando o investigado começa a sumir com prova, desaparecer com equipamentos, ele começa a atrapalhar na investigação e na verdade real. Então ele pode continuar atrapalhando a investigação. E aí pode ser decretado a prisão dele, tá? Mas no caso específico, além de jogarem o celular fora, parece também que o Dr. Jairinho, por ser um político com vários mandatos lá no Rio de Janeiro, ele estava tentando coagir ou então forçar que algumas testemunhas, médicos ou políticos se envolvessem para influenciar no processo. E isso também é motivo suficiente para que o juiz decrete a prisão. E além disso, também saiu na mídia que eles estavam planejando uma possível fuga. E essa informação que tem em alguns sites, alguns blogs sobre esse assunto. Então, por que o juiz decretou a prisão deles? Porque eles estavam dando motivos, tinham motivos substanciais para que eles fiquem presos enquanto a investigação continue, para que se possa ter todas as provas necessárias para então ter a prisão, tá? Então esse é um motivo pelo qual eles estão presos hoje. Uma outra situação para que vocês possam entender, que estão questionando, é justamente sobre a selfie da mãe. A Monique, no dia que ela foi prestar o depoimento na delegacia, ela fez uma selfie, arrumada, toda maquiada, ela fez uma selfie para suas redes sociais. E a questão que se questionou foi: isso é prejudicial? Isso pode ser prejudicial a ela? Só para vocês possam entender melhor como é que funciona nesse caso de uma forma bem rápida e bem sucinta. Provavelmente esse crime de homicídio ele vai ser levado a júri popular, que são jurados, são pessoas do povo que vão julgar, não é um juiz. É um médico, é um mecânico, é uma professora, uma dona de casa, uma enfermeira. São pessoas comuns, sem conhecimento aprofundado teoricamente no direito, que irão julgar. Essas pessoas são levadas a condenar ou absolver com base no convencimento no dia do júri. E o convencimento se tem por todas as provas possíveis. Provavelmente, acredito eu, que o promotor irá usar, porque eu iria usar, se fosse no caso dele, ou até mesmo com assistente da acusação, a foto da mãe logo após a morte do filho, fazendo selfie. O que não se espera de uma mãe que acabou de perder o filho é que ela tenha cabeça para se maquiar, tirar uma selfie na delegacia no momento que ela vai depor. Ou que, como colocou alguns jornais, que ela foi no cabeleireiro, que ela foi fazer a unha. Além disso ser repugnante, ser assustador, mostrar uma frieza muito grande, como também o Jairinho mandar mensagem acho que pro pai, falar bola para frente, vamos para outra, esquece isso aí. Uma frieza com a morte da criança que chega a assustar, um narcisismo que chega a assustar, a aproximar da psicopatia. Isso vai ser motivo para que no júri seja demonstrado? Com certeza. Eu, estando como assistente da acusação nesse caso, ia pedir um telão, ia pedir uma televisão, um data show para conseguir colocar para o júri ver, falar, olha a cara, né? Olha o que eles fizeram logo após a morte, a frieza com que eles trataram desse fato. E veja, eu não estou fazendo juízo de valor se eles cometeram ou não cometeram, porque isso vai ser provado no processo. A acusação tem essa obrigação de provar, a defesa vai fazer a sua tese de defesa, a sentença condenatória vai ser no decorrer do deslinde do processo, tá? É um monte de informação que ainda precisa ser apurada. Mas como eu fui questionado sobre essa questão da foto, essa questão da foto, ela, além de ser prejudicial, é assustadora. De todas as situações que a gente consegue perceber na crueldade desse processo, né, na crueldade dessas investigações, é que como é que você tem cabeça, pai, mãe, né, o próprio padrasto, tem cabeça para logo após a morte da criança conseguir falar com uma naturalidade tão grande, bola para frente, tirar uma foto. Isso com certeza vai ser utilizado pela promotoria, né? Será de óbvio. No entanto, também o juiz togado, né, o juiz concursado, o papel dele no júri, no dia que os jurados decidem se é condenado ou não, se entendem pela condenação, o que acontece?
o juiz tem que dar a pena, tem que fazer a dose da pena, né? Quanto de pena vai ter para aquele caso. E nesse momento que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, que é essa palavra correta, que ele vai acarretar lá, vai fixar o tanto de cadeia para os culpados, ele vai levar em consideração também o arrependimento, o grau de arrependimento dos condenados naquele momento. Então, se ele tem a informação que o réu, e no caso a mãe também, se tornando ré e respondendo ao processo sendo condenada, estava tirando selfie. Logo após a morte da criança, estava tirando selfie, como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito provável que vai ser usado no processo e o juiz vai levar sim em consideração. Então é prejudicial? Com certeza. Com certeza vai ser usado isso contra ela e com certeza vai ser usado contra ele o que ele falou pelo WhatsApp logo após a morte da criança. Tá? Outra questão que me questionaram é sobre o comportamento da babá. A babá, pelo que a polícia vem dizendo, ela mentiu no primeiro depoimento dela, dizendo que não tinha conhecimento de nada, que era uma questão harmoniosa, que era uma família feliz e que não tinha nenhum tipo de problema. E depois que eles conseguiram resgatar as mensagens, a babá sempre relatou à mãe que a criança havia sido agredida, chegou até a filmar a criança mancando para a mãe. Só por aí, o falso testemunho dela, as informações fraudulentas que ela acarretou, segundo o que a polícia está falando, já é suficiente também para que ela responda criminalmente por isso. Além do que, ela tinha um dever legal de denunciar esses fatos, né? Um dever legal de falar, de passar isso para outras pessoas do que estava acontecendo. Mas além disso, isso que nos deixa cada vez mais triste a aprofundar nesse caso, é que a babá tinha conhecimento de que a criança era torturada, que sofria na mão do padrasto, sofria lesões, ela tinha ciência disso, e ela sabendo que o comportamento da mãe não era tomar providências, que não tomou nenhum tipo de providências, que não fez nada, que a mãe estava no shopping enquanto a criança estava sendo agredida, ela tinha o dever moral de procurar a polícia, seja por meio de questão de denúncia anônima, do 180, ter procurado o pai da criança, ter tentado falar, porque isso teria evitado uma situação tão triste, tão cruel que é a morte dessa criança. Isso serve para qualquer pessoa que tem conhecimento de um crime, que tem conhecimento de agressão com uma mulher, com um idoso, com uma criança, com um animal. Todo mundo que tem conhecimento desses fatos tem obrigação legal, obrigação moral de denunciar, para que a polícia vá apurar, para que a polícia possa intervir o quanto antes, para evitar uma tragédia, como foi o caso agora dessa criança, desse anjo que agora, né, perdeu a vida por uma questão tão brutal. Então, o comportamento dela é punido e será punido, na verdade, ele é punível e será punido, provavelmente, pela justiça, um comportamento que se esperava totalmente diferente, mas socialmente falando, de como ser humano, né? Não é questão jurídica, vamos esquecer o juridiquês, vamos esquecer a questão da lei, mas questão social, você tem acesso a uma situação dessa grave como essa e você simplesmente não toma providências, não tenta falar para alguém, não denuncia. E pior, depois vai na delegacia, depois que o fato acontece, e dá um depoimento que não condiz, parece, com a realidade. Isso é muito triste mesmo. Lamentável. Então, respondendo as perguntas, superficialmente do que está acontecendo aí, a prisão tem motivos, tem substâncias para a prisão deles. No caso, a mãe terá prejuízo, sim, espero eu que o promotor use essa foto dela para que o júri tenha ciência do comportamento da mãe logo após a morte do filho, que é um comportamento frio, calculista, totalmente desconectado com a realidade de uma mãe que acaba de perder uma criança, e que a babá também tenha as consequências jurídicas, para que isso sirva não só a ela da lição, mas para que todos que tenham conhecimento desses fatos também tenham ciência que devem intervir, que é obrigado a intervir nesses casos. Então fica aí as minhas opiniões com conteúdo um pouco mais jurídico. Fico à disposição para falar outros temas. Comentem, fale o que você acha desse caso, xinga aí, briga aí, fala o que você acha, vamos debater esse assunto, porque esse é o momento que nós queremos conhecer a nossa audiência, conhecer e começar a ter conteúdo nesse sentido. Muito obrigado, espero ter auxiliado e vamos para a próxima.